Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo, cinegrafista, professor, youtuber, músico, tomador de café, entre outros líquidos. E se você quer contribuir com o café e os outros líquidos e também com a produção de conteúdo aqui para este canal, seja membro deste espacinho da internet, clicando no botão Seja Membro aqui do YouTube. Você também pode, se esse vídeo aqui te ajuda bastante, clica no Valeu Demais. Você também pode ir ali para o Apoia-se e juntar-se ao financiamento coletivo deste espaço na internet. E por fim, você pode comprar um dos meus cursos online, como fotografia urbana noturna, introdução ao flash, fotometria, composição, fotografia em preto e branco, adquirindo um dos meus cursos. Hoje a gente vai falar de fotografia urbana noturna aqui neste vídeo, que a gente vai falar de teoria de cores, estilo visual, estilo próprio, assinatura visual pelas cores, um monte de coisa. Mas, adquirindo um dos meus cursos, ou sendo membro aqui do canal, ou juntando-se ao Apoia-se, você tem acesso aos grupos de alunos e apoiadores no WhatsApp, no Telegram e no Facebook. E estando nestes grupos, você pode ter a oportunidade de participar de uma das turmas exclusivas que eu tenho montado dentro dos grupos, num preço super camarada de apenas R$50. A gente combina uma data e faz um aulão online via Zoom, falando de um assunto que é divulgado em cada vez. A gente já teve a aula de simulação em falsa cor de fotografia infravermelho, usando então como usar o Photoshop para chegar numa simulação de fotografia infravermelho. Por esses dias, agora que esse vídeo vai entrar no ar, a gente tem uma que provavelmente já está esgotada e fechada, que é um aulão sobre Photoshop e tratamento para fotografia de rua. Então, fotografia urbana, fotografia de rua, quais são as técnicas que eu uso desde o RAW até o ajuste final para a impressão, então tudo. E todo mês eu quero fazer uma dessas, então quem está nos grupos de alunos e apoiadores com apenas R$50 pode participar de um aulão desses, uma aula que custaria muito mais caro fora dessa oportunidade. Então seja membro aqui do canal, junte-se aos apoiadores lá no Apoia-se e seja bem-vindo ou bem-vinda ao barco. Vamos lá, minha gente, vamos falar de assinatura visual, estilo próprio, teoria de cores e como as cores podem contribuir para a criação de uma assinatura visual no seu trabalho fotográfico. Eu vou juntar um monte de coisa aqui. Este é um vídeo da Pra Lá do Básico, então a gente vai falar muita informação, várias ferramentas muito úteis serão mostradas para vocês, então fica nesse vídeo até o finalzinho dele porque tem muita informação. Se você quer dar uma lida no texto, no artigo que deu base para a criação do roteiro deste vídeo, me segue lá no Behance, porque eu vou mostrar o artigo para vocês. O artigo que eu escrevi no Behance é a base para a criação do roteiro deste vídeo. Então tudo que vai ser dito aqui está lá também, tudo que está lá vai ser dito aqui, mas às vezes tem um outro pedaço, um detalhe, uma coisinha diferente. Então dá uma chegada lá, me segue no Behance. E quando você me segue no Behance, quando eu publico o artigo, você já sabe que alguns dias depois vai vir um vídeo para o canal com aquele tema, que é o que acontece com este artigo aqui. Mas vamos falar sobre um estudo sobre cores na fotografia urbana noturna. Esse é o título do artigo, mas a gente abrange um monte de coisas nesta ideia. Vamos lá, minha gente. Eu tinha feito uma postagem no meu Instagram com uma sequência de fotos noturnas e essa postagem gerou algumas conversas entre alunos e apoiadores lá nos grupos e a gente debateu um pouquinho de teoria de cor, algumas coisas. Falei, boa ideia para trazer esse conteúdo para o canal. E aí, o que acontece? Eu resolvi analisar as minhas próprias fotos para identificar as chaves teóricas, visuais, do que é o meu estilo de fotografia urbana noturna. E você poderá usar este mesmo roteiro de análise, essas mesmas ferramentas de análise, para descobrir qual é o seu estilo, a sua assinatura visual, caso ainda não esteja muito claro isso para você, e se você tem um estilo e uma assinatura visual, e se não tiver, isso já vai te dar dicas de como chegar a um estilo e uma assinatura visual. Esse conjunto analítico sobre as cores de uma imagem pode te dar aí um conjunto de ferramentas
interessante. Lembrando que sobre técnica de fotografia urbana noturna, já que a gente vai ver várias fotos aqui urbanas noturnas, você pode adquirir o meu curso Fotografia Urbana Noturna, onde eu ensino a fazer todas essas fotos que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, a técnica para capturar imagens assim está toda lá no curso. E o que eu faço em termos de tratamento dessas cores e tudo é o que eu vou falar aqui hoje. Então a gente vai passar também pelo Photoshop. Vamos lá. A ferramenta que eu usei para analisar as cores é o Adobe Color. Então o link está aparecendo na tela, vocês estão vendo a tela do Adobe Color. É uma ferramenta, todo mundo que tem o pacote da Adobe ou tem um login no site da Adobe tem acesso ao Adobe Color. Eu não sei dizer para vocês, em termos de variação entre o que é de acesso público gratuito e o que é para quem é comprador e assinante do Lightroom, do Photoshop. Eu não sei dizer porque eu acesso como comprador, porque eu tenho o pacote completo da Adobe. Eu não sei dizer num acesso gratuito, quanto de ferramentas vocês têm, tá bom? Então, quem é usuário do pacote de softwares da Adobe tem acesso a isso aqui do jeito que eu vou mostrar, sem maiores problemas. Então, o Adobe Color é uma ferramenta que permite que você, por exemplo, carregue uma fotografia sua, extraia, então ele tem esse comando extrair tema, aí você carrega uma fotografia, carregou a fotografia, ele te dá a paleta de cores que essa fotografia tem, e você pode manobrar esses pontinhos que ele mostra das cores, você pode manobrar mais para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, para onde você quiser, para gerar esta paleta aqui, que é o conjunto básico de cores que compõe a sua foto, a espécie de assinatura tonal de determinada imagem. Quando a gente olha essa foto, a gente enxerga azuis arroxeados, a gente enxerga vermelhos e cor-de-rosas, a gente enxerga amarelos, e aqui é só uma forma gráfica de colocar essas tonalidades com os valores, né, dessas cores, que você pode também usar isso no Photoshop. Você pode extrair um tema, assim, extrair um gradiente da imagem, então o mapa total das cores. Então, tem várias coisas que você pode fazer aqui no Adobe Color. Então, com uma das fotos que eu vou mostrar para vocês, e que ela está aberta no Camera Raw também para a gente discutir, extraindo o tema, chega neste resultado que vocês estão vendo. E aí, o que acontece? Eu fui lá e fui pondo foto por foto, várias fotos urbanas noturnas minhas, que eu já postei em redes sociais, que eu já disponibilizei em bancos de imagem, como, por exemplo, na minha conta do Adobe Stock. Essas fotos estão todas disponíveis no Adobe Stock para licenciamento, e várias delas vendem bastante bem. Então eu tenho um bom resultado financeiro dessas imagens. E assim, eu falei, deixa eu analisar o que eu fiz aqui, qual é o negócio dessas fotos. E se eu parar para pensar, esta imagem aqui, que é uma imagem bastante bem sucedida comercialmente e tal, ela tem vermelhos e rosados, azuis e roxos. Tem uns amarelos que eu não extraí na paleta aqui, mas tem uns amarelos que são importantes na composição dessa foto. Então a gente tem uma família de azuis com azuis arroxeados, uma família de vermelhos e rosados e uma família aí de amarelos que são perceptíveis nesta imagem. Outra imagem semelhante àquela nas famílias de cores, mas aí eu cliquei nos amarelos, que a gente tinha todo um calçamento aqui iluminado com luzes amarelas, que torna a presença do amarelo mais visível nessa imagem. Mas a gente tem de novo família de vermelhos com rosa, família de azuis com roxo e família de amarelos com ocres, marrons e tal. De novo, a gente tem pouco vermelho, mas é um vermelho importante, né, numa parte da imagem com alguns reflexos. A gente tem de novo os amarelos, os alaranjados, os azuis arroxeados, os vermelhos com algum rosado. De novo, estas famílias de cores estão acontecendo nesta foto. E nesta foto também. Então a gente vai extraindo uma paleta de cores atrás da outra e percebendo que você fala assim, há certa familiaridade nos grupos tonais e cromáticos que eu tenho nessas fotos. Parte disso é natureza do tema. Se eu faço uma fotografia noturna
antes da noite plena. Então, quando ainda está no anoitecer, quando ainda há alguma luz no céu, a gente tem um céu que tende a um azul escuro, que às vezes tem misturas de vermelho, de rosa e assim por diante, de roxo nas cores. Se o trânsito, os faróis dos carros, as lanternas dos carros indo para longe de mim tem tonalidades vermelhas, os carros vindo na minha direção geralmente tonalidades amareladas, a iluminação pública muitas vezes tem uma tonalidade amarelada. Então essas famílias de cores são, em parte, naturais da fotografia urbana noturna. E elas podem estar em outros estilos e tal. A fotografia de natureza vai ter suas famílias de cores, as paisagens, o nascer do sol, o pôr do sol e assim por diante. Tom de pele para quem faz retrato. Cada um tem, dentro do seu trabalho, possíveis famílias de cores para trabalhar. E aqui a gente está falando de um conjunto que é típico da fotografia urbana noturna. Mas, conforme minha regulagem de balanço de branco na câmera, isso tudo fica muito mais amarelado, mais azulado. Então eu posso manobrar muito essas cores. Se eu fotografo na noite plena, com o céu totalmente escuro, também já muda. Se eu fotografo um pouco mais cedo, com mais do amarelado do pôr do sol ainda presente no céu, muda de novo. Então existe um horário específico, e eu falo isso muito no curso de fotografia urbana noturna, que gera essa família de cores. Se a gente der uma olhada nesta outra imagem, de novo mesmas famílias de cores acontecendo. E nesta aqui também, aqui com vermelhos um pouco mais puros e com o azul com menos presença de roxo. Essa foto aqui ela é um pouco diferente das outras e é um tratamento de foto um pouco mais antigo. As mais recentes, algumas fotos são antigas e eu tratei recentemente, essa eu não refiz tratamento. Se eu refizer o tratamento hoje, talvez eu faça um outro tempero nessas cores para ela conversar com mais precisão com as outras. Aqui de novo a gente tem esta formação dessas três famílias de cores de amarelos, amarelos, ocres, laranjas e marrons, vermelhos, rosas, azuis, roxos. Tem essas três famílias de cor. E aí quando a gente fala de três famílias de cores desse jeito, a gente está falando muito da chamada harmonia triádica ou tríade de cores, que a gente pode pegar aqui no Color e dar uma olhadinha, né, nessas hipóteses de cor aqui. A gente pode manobrar isso bastante e mostrar o que seria uma harmonia em tríade que tenha, de repente, o azul como base, e vocês vão vendo que uma das cores vai indo na direção do amarelo, outra vai indo na direção do vermelho. Essas famílias de cores, vamos puxar esse azul um pouco mais para cá, e a gente tem azul, amarelo, vermelho como uma família possível de cores aqui. A harmonia triádica ou tríade de cores é quando nesta roda cromática as cores são equidistantes entre elas. Então ela forma um triângulo, né, com iguais espaçamentos entre as cores. E aí eu comecei a pensar que tudo bem, o azul está no céu, o vermelho está nos faróis de carro, o amarelo está nos faróis de carro e na iluminação pública, isso é bem natural. Como será que eu cheguei ao longo do meu desenvolvimento na fotografia, no meu tratamento, a achar esta ponte entre o vermelho, que se a gente olha aqui, vamos pegar uma família monocromática baseado num vermelhão assim, vou manobrar aqui, pegar um vermelhão, e a gente puxar uma tríade a partir daí. Então a gente tem vermelho, azul e amarelo. Se eu olho do vermelho até o azul, existe uma ponte de cores aqui, um caminho de cores que passa pelo cor-de-rosa e passa pelos arroxeados. Assim, o cor-de-rosa com o qual eu tempero os vermelhos e o roxo com o qual eu tempero os azuis formam uma ponte cromática que vai desde o azul até o vermelho sem grandes degraus. Assim a gente harmoniza esta família de cores porque elas vão se mesclando umas às outras e não tem a quebra brusca de uma cor para outra. E o amarelo fica como ponto contrastante na imagem, sem um elemento de ligação. Pode ver que não tem verde nessas fotos, que seria um possível elemento de ligação.
Tem um pouco de laranjas, ocres e tal, mas não tem tanta ligação do amarelo até o vermelho. Eu tenho muita ligação do azul até o vermelho usando rosas e roxos nas fotos. Vamos olhar aqui essas imagens. Então, a gente tem o amarelo isolado no elemento aqui que chama atenção e a gente tem todo um conjunto de azuis roxeados e tal que se conversam. As sombras das minhas imagens têm muito essa presença de roxo. Os escuros são roxeados e azulados. Então, quando eu pego essa informação, eu vou fazendo essa ponte. E o vermelho é sempre bastante equilibrado com o rosa. Isso vem de balanço de branco, isso vem de exposição. Quando a gente expõe a foto um pouco mais clara, um pouco mais luminosa, o vermelho vai tendendo a cor de rosa. Então a gente cria através da exposição, cria através do balanço de branco, cria através do tratamento de imagem, um conjunto de possibilidades e emendas aqui. Então quando a gente olha as paletas de cores, a gente está vendo esse conjunto de escolhas que tem exposição, tem balanço de branco e tem tratamento de foto. E esse tempero, esse adicionar de roxo ou de rosa sobre as cores, ele vem mais no tratamento do que na captura e também na escolha de balanço de branco. Mas quando a gente fala de harmonia triádica, que é o que a gente estava falando, ou tríade de cores, a gente está falando dessas 3 cores equidistantes. Então isso é uma assinatura visual, um ponto do meu estilo na fotografia urbana noturna. A minha fotografia colorida urbana noturna usa muito tríade de cores. Nem sempre eu uso tríade. Em alguns casos eu uso a chamada complementar dividida. O que é a complementar dividida? Eu tenho uma cor que aponta numa determinada direção e a complementar a ela, que cores complementares são em frente uma da outra na roda cromática. Por exemplo, amarelo com um determinado tom de azul. Isso seriam cores complementares. Vermelho com um determinado tom de verde. Então, isso são complementares. Mas quando eu pego aquele lado para onde aponta a minha complementaria, eu divido, eu abro o leque, eu expando as possibilidades de cores, como aqui, amarelo para azul até roxo. Eu entro nesse tipo de conversa que eu estou fazendo. Então, a minha fotografia noturna ela está passeando entre a complementar dividida e a tríade de cores. Porque quando eu espaço um pouco mais esse azul até o vermelho com rosas e roxos no meio, eu estou indo para a tríade, ou a harmonia triádica. E quando eu faço isso numa versão um pouco mais estreita, sem tanta variação, eu estou indo para complementar dividida. Essas são assinaturas de cores que eu uso na minha fotografia urbana noturna e que estão nas variadas fotos que eu pus nesse artigo. Aí vamos dar uma olhadinha no Adobe Camera Raw. Ele está aqui aberto para mostrar para vocês um pouquinho do ferramental do Adobe Camera Raw sobre isso. Então, uma das fotos que eu coloquei no artigo. Então, vamos dar uma olhada aqui. Balanço de branco. Essa foto está com balanço de branco em 3550 Kelvin. E com um tanto mais aqui, ó, mais 15 no eixo, que no eixo azul amarelo, que é o eixo Kelvin, né? Então, ele vai atuar nessas cores. Eu pus 3550 Kelvin, que já é bem para o azul. Então a foto será, independente de como ela foi capturada, o RAW será interpretado como azulado. E no colorir aqui está com mais 15 para o cor-de-rosa, para o magenta. Então esta decisão de ter uma foto azulada que já vem com este tempero de cor-de-rosa está na conversão do RAW no balanço de branco. Outros 2 comandos importantíssimos no Adobe Camera Raw e tem no Lightroom, tem outros softwares aí de edição de imagens, são os comandos de correção de cores e misturador de cores. Se você usar outro software, procure no seu software o que é correspondente a isso. Tá? Então, dentro do Photoshop, dentro do Lightroom, você vai encontrar isso aqui com certeza e outros softwares também. Então, o que acontece? Dentro do misturador de cores, a gente tem um conjunto de controles de matiz, saturação e luminescência, que é o HSL, né? Que é o Hue, Saturation e Lightness, ou Lightning, que é justamente controlar matiz, saturação
e luminosidade. Repara que eu tenho um trabalho sobre os laranjas, sobre os vermelhos, sobre o tipo, os verdes estão caminhando para amarelos, então eu vou eliminando verdes na foto. Os amarelos caminhando para laranja. Os águas, que seriam cores com possível azulado, eu vou azular. Os azuis, vou puxando eles para o lado dos violetas, dos roxos, e assim por diante. Então eu tenho todo um trabalho de pegar o matiz das cores e manobrar, tirando eles de onde eles estão e mudando para outros lugares. Eu não tenho um grande trabalho de saturação. Repara que aqui em cima, no básico, eu não estou adicionando vibração e saturação. E aqui eu também não estou aumentando a saturação dessas cores. Não é necessário aumentar muito a saturação de cor quando a gente tem poucas cores na imagem, então poucos matizes, eles se destacam pela natureza. Quando tem um monte de colorido, eles acabam tirando a atenção uns dos outros. Então quando a gente tem 2, 3 matizes concentrados, eles chamam a atenção naturalmente sem a gente precisar saturá-los. E o outro comando aqui, que é o correção de cores, ele permite que eu pegue as sombras e caminhe numa tonalização e os realces em outro caminho. É a chamada tonalização dividida. Quando eu pego sombras e mudo para, no caso, um azul roxeado, e pego os realces e mudo para os amarelos meio alaranjados. Eu forço essa divisão cromática aqui. Esse ponto, se a gente para pensar, então o que acontece? Eu estou buscando sempre, deixa eu deixar essa aqui que é que eu estava falando ali. Lembrando que para você participar de aulas exclusivas eu coloco a inscrição nos grupos de alunos e apoiadores, então seja membro aqui do canal, junte-se ao Apoia-se. Se esse vídeo, independente disso, te ajuda demais, clica no valeu aqui. Então deixa eu ver no meu roteiro se eu não esqueci de nada. Eu falei de harmonia triádica e de complementar dividida, que são importantes. Eu falei de uma ferramenta importante, que é o Adobe Color para análise de imagem. Existem outras ferramentas online similares, mas com todos os recursos do Adobe Color eu não conheço. Eu já estou acostumado a usar o Adobe Color, que está no conjunto de ferramentas da Adobe que eu uso muito. Então, quer analisar suas fotos, extrair as paletas de cores das suas fotos? Você vai lá no Adobe Color e faz isso. Quer extrair as paletas de cores de capturas de foto de TV, de cinema, captura de quadro, de tela, de um vídeo no YouTube ou de fotos que você viu de um artista que você admira? Vai lá, carrega essas imagens no Adobe Color, você tira uma captura de tela, carrega lá e aí você vai estudando teoria de cor, harmonia de cor a partir dos trabalhos que você admira ou a partir dos trabalhos que você realiza. Então esses são pontos importantes. O Adobe Color é uma ferramenta analítica. E aí se você chega nas suas fotos e percebe que cada uma delas está indo para um lado, cada uma é de um jeito, cada uma fala, putz, eu não tenho uma assinatura visual, eu não tenho um estilo, eu não tenho este traço marcante. Começa a estudar aquelas ferramentas do Photoshop, o misturador de cores, a correção de cores e o balanço de branco, para que você comece a ter ferramental conhecimento de como manobrar uma cor para que esse dia estava um pouco mais azul, esse outro dia estava um pouco mais avermelhado. Como fazer essas duas fotos que eu fiz em dias diferentes conversarem? É com essas ferramentas. Então, clicando em RAW e trabalhando isso, você tem como fazer a sua família de cores ressaltar em todos os seus trabalhos. Então, veja, eu falei de assinatura visual pela cor, que é você repetir uma formulação de cor, não idêntica, mas aproximada. Eu falei de estilo próprio, que é como essa assinatura de cor se torna perceptível visualmente. Eu falei de teoria de cores, porque a gente entrou falou de cor complementar, falou de harmonia triádica, falou de complementar dividida. A gente falou de uma ferramenta importante, que é o Adobe Color, e de outras ferramentas importantes no tratamento de imagens, que são correção de cor, mistura de cor e o HSL, um conjunto importante de conhecimentos que você tem que ir atrás. E falamos de balanço de branco, que é muito importante. Reparem nesse conjunto que eu fiz, que as cores mais vibrantes das minhas fotos são sempre os azuis e os vermelhos.
Os amarelos, eles são um pouco mais apagados. Esse apagar do amarelo veio muito daquela decisão de balanço de branco. Porque ao fazer uma decisão mais azulada no balanço de branco, eu já apago um pouco o amarelo. Assim ele entra como um tempero na fotografia, mas não como um elemento de total destaque. Tirando talvez aquela foto do Teatro Municipal no centro, que é mesmo aqui, quem conhece o viaduto Santa Efigênia no centro de São Paulo sabe que essa grade da lateral dele é amarela e ela está um pouco menos vibrante aqui. Nessa foto que tem o destaque para o Teatro Municipal, a gente tem mais força nos amarelos e tal. Não é uma foto com balanço de branco tão azulado e tão rosado como as outras aqui, porque havia a ideia de destacar o teatro. Então você manobra um pouco com as suas intenções, mas mantém uma familiaridade. Então isso é que é ter um estilo visual, ter uma assinatura baseada nas cores. E como buscar esse estilo e essa assinatura? Fazendo análise através de uma ferramenta como o Adobe Color ou outra similar e as ferramentas de tratamento como balanço de branco, correção de cores e misturador de cores, e seja lá que nomes isso tiver no software que cada um utiliza, mas esse tipo de ferramenta para fazer lá tonalização dividida, para você buscar o caminho da sua assinatura de cores. E aí eu queria que você colocasse aí nos comentários, você já fez uma análise cromática das suas fotos? Você já identificou a sua assinatura visual? Você conhecia essas ferramentas todas que a gente conversou ao longo desse vídeo? Qual é a sua assinatura de cores? Tem uma cor favorita, alguma coisa que você sempre trabalha? Fala, minha sombra eu faço assim, minha luz eu faço assado. Coloca aí nos comentários e vamos expandir esta conversa. Tem muita coisa ainda para falar sobre esses assuntos. Eu fiz esse recorte de fotografia urbana noturna, depois eu faço uma outra, de repente em paisagens diurnas, em algumas outras coisas, para a gente complementar este assunto. Então lembrando que você pode ser membro aqui do canal, pode juntar-se ao Apoia-se, pode clicar no Valeu Demais neste vídeo, pode assistir os outros vídeos e maratonar a playlist para lá do básico, onde este vídeo aqui está inserido. Pode comprar os meus cursos, pode deixar comentários aí embaixo e a gente se vê numa próxima oportunidade. Não esquece de curtir esse vídeo, é muito importante a curtida. O algoritmo do YouTube maltrata a gente, então curte o vídeo, comenta o vídeo. Se você puder, compartilhe nos grupos. Aí, se você participa de grupos em WhatsApp, Telegram, Facebook, outras redes, compartilhe esse vídeo para que esta informação chegue para mais gente. E a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.